Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas a mais uma videoaula. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre vetores. A gente mencionou um pouquinho na aula de motivação sobre vetores e agora a gente vai mostrar para vocês um pouquinho de vetores. Primeiro vamos falar lá no Visual como é que a gente faz, né? A gente vai declarar uma variável aí, eu coloquei de V, de vetor, mas pode ser qualquer coisa, altura, rocambole, maionese, o nome que você quiser colocar aqui, é um vetor de posições que vão de 1 até 5, pode ser de 1 até 20, de 1 até 200, não sei o que for, normalmente você vai começar do 1 aqui, de um tipo, inteiro, real, o que quer que seja aqui. Então, nós vamos trabalhar, obviamente, com tipos de dados simples aqui no começo, depois a gente melhora um pouquinho a situação, mas por enquanto tipos de dados simples, inteiro, né? E aí, o que a gente está fazendo com isso? A gente está fazendo com que 5 posições de memória tenham o mesmo nome e a gente identifique cada uma delas através do seu índice. Então, vetor de 1 está na primeira posição. Desculpa, V de 1 está na primeira posição. V de 2 na segunda posição. V de 3 na terceira posição e assim por diante. E aí, como eu faço a leitura de um vetor? Eu faço um loop para ir do começo até o final e faço leia V de I. Simples assim. Não preciso ficar criando um monte de nomes, etc. Nada disso. E aí, eu posso colocar valores aqui. 5, 4, 3, 2, 1, o que quer que seja, qualquer tipo de valor. Cada vez que eu colocar um valor aqui, ele armazena no vetor. E depois, quando eu mandar escrever, se eu mandar escrever de 1 até 5, ele vai escrever na ordem que eu coloquei. Se eu mandar escrever de ordem ao contrário, de 5 até 1, ele vai escrever na ordem inversa, ou seja, ele vai estar colocando o vetor na ordem inversa a que foi colocado. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer a impressão disso daqui na ordem reversa, era só colocar 5 aqui e 1 aqui. Ele ia mandar escrever 5, 4, 3, 2, 1. E daria isso daqui. Legal, né? Pegando aquele exemplo da fila, com 14 pessoas, a gente quer achar o maior, a gente vai ter que fazer a leitura das alturas de todo mundo, e enquanto a gente está fazendo a leitura, a gente identifica qual que é o maior. Isso é muito parecido com o que a gente tinha feito, né? A questão é, eu estou percorrendo de novo, é como se eu estivesse fazendo igual que a gente tinha feito da outra vez, só que agora eu estou colocando tudo dentro de um vetor, ou seja, quando eu cheguei no final da fila, eu já tenho tudo armazenado. Eu não perdi nenhuma posição. Isso é muito bom. Por quê? Porque se eu quiser saber quais são, ou quantas são as pessoas que estão com altura acima da média do grupo, a primeira parte é fazer o cálculo da soma e calcular a média. E eu precisei pegar a altura de cada pessoa. Então eu fui de um por um perguntando a altura. Só que quando eu cheguei no final da fila, eu tenho um papel, né, uma ficha, o que quer que seja que você queira entender aí, em que eu tenho todos os dados armazenados, estão todos escritos lá. Então, quando eu for fazer a contagem das pessoas que estão acima da média, eu simplesmente vou olhar nessa ficha, ou nesse papel, o que quer que seja, e vou ver cada elemento que está lá, se a altura que está lá é maior que a média, que eu acabei de calcular.
Se for, eu aumento o contador em 1. E no final, eu mando imprimir o contador. Então, notem, eu quebrei em duas partes. Uma parte em que eu pego as informações das pessoas que estão na fila, vou somando as alturas, porque para calcular a média eu preciso somar as alturas. E aí, porque aí eu vou precisar fazer a média, né? Dividida, a soma dividida pelo total de elementos, 14. E aí na parte B, eu não peço mais, veja, não tem mais leitura aqui, eu não peço mais as informações para o usuário. Eu já tenho tudo num papel, numa folha, numa ficha, o que quer que seja. Agora eu simplesmente vejo lá no papel se a altura é maior do que a média. Se for, eu aumento o contador. Depois eu falo, ó, tem tantas pessoas que estão acima da média aí. E se além de contar, quiséssemos saber também quais são essas pessoas? Ou seja, se a gente quiser saber as posições em que elas estão. Bom, a parte A continua a mesma. Eu preciso saber a altura das pessoas para calcular a média. A parte B, eu quero fazer a contagem das pessoas. Só que enquanto eu estou fazendo a contagem das pessoas, toda vez que eu encontrar uma altura de alguém maior que a média, eu vou atualizar o contador e eu vou colocar em um outro contador, num outro vetor, chamado quem, a posição i. Então, se eu encontrei alguém lá na terceira ou quarta posição que é maior do que a média, ele vai para o meu vetor na posição j. Por que posição j? Isso aqui você precisa entender. Bom, esse meu vetor começa vazio. Sempre quando eu encontro alguém, eu tenho que colocar naquela posição. Então, eu coloquei 0, que na verdade deveria ser 1. Tá? Ele teria que estar na posição 1 aqui. Então, o primeiro que eu encontro acima da média vai para a posição 1. Se eu não mexer em J, o próximo que eu encontrar vai de novo na mesma posição. Então, eu tenho que atualizar o J e falar assim, olha, o próximo que eu for colocar, eu coloco na posição seguinte. Como se fosse uma fila, né? Aliás, fila também é uma parte da estrutura de dados, mas que vocês não vão ver aqui. Mas dá para implementar com vetor também. Enfim. Então, esse J é o índice que indica no vetor quem qual é a posição que está disponível agora para eu pôr o próximo elemento que eu encontrar na minha fila lá, que tem altura maior que a média. E quando eu preencho essa posição, eu tenho que falar que a seguinte é a que está livre. Então, é assim que funciona essa parte aqui. Então, essa parte aqui contou o número de elementos maiores que a média e colocou num vetor quais são esses elementos. Porque se esse elemento i aqui tem a altura i maior que a média, então o elemento é o elemento i. Então, é ele que foi para a posição j de quem. E na parte C? Aí é a parte da resposta. E aí o que eu vou fazer? Eu vou imprimir o contador, total de elementos que são maiores que a média, e vou imprimir as posições. Para imprimir as posições, eu vou de K de 1 até J. Veja que é 1 aqui, por isso que aqui tem que ser modificado, tá? Aqui está 0, tem que ser 1. Vai de 1 até J, escreva quem de K. Aí eu vou escrever o quem de 1, quem de 2, quem de 3 e assim por diante. Todos os elementos que estiverem em quem até a posição J são os elementos que são maiores do que a média. Veja que então não é tão complicado assim como a gente talvez estivesse pensando, né? E se além de contar quiséssemos saber também quais são essas pessoas, ou seja, não só a posição, se a gente quisesse saber o nome dessas pessoas. Aí eu estou introduzindo para vocês
em primeira mão, caractere. Se eu tenho 14 pessoas na fila, eu vou ter 14 alturas. Aqui eu pus V, na verdade deve ser altura, né? Altura e quem, de tamanho 14, e o nome também de tamanho 14. Por quê? Porque são 14 pessoas que estão na fila. A parte A, eu vou ter que fazer a leitura das alturas e do nome da pessoa. Então, note que a primeira pessoa da fila tem uma altura e tem um nome. Isso vai ficar guardado tanto no vetor altura como no vetor nome. No vetor nome, o nome dela, e no vetor altura, a altura dela, obviamente. E eu vou somar as alturas e vou calcular a média através da soma dividido por 14. Muito parecido com o que a gente tinha feito até então, só que até então a gente só estava perguntando para a pessoa que estava na fila a altura dela. Agora estou perguntando a altura e estou perguntando o nome também. E na segunda parte eu estou vendo quem tem altura maior que a média e guardo no vetor quem quais são as posições. Igual que a gente tinha feito no exercício anterior. E aqui tem que consertar também. E na parte C, aqui é que muda. Aqui eu não quero saber a posição. Eu quero saber o nome de quem está naquela posição. Bom, se o nome da pessoa que está na posição 1 é nome de 1, da posição 2 é nome de 2, na posição 10 é nome de 10, então quem está nessa posição aqui, ó, quem de cá marca uma das pessoas que é maior lá e está numa determinada posição, certo? Então, o nome dessa pessoa que está nessa posição é o que vai ser impresso. Então, nós temos que trocar esse comando aqui, ou essa instrução, por essa instrução aqui. Agora, eu não quero saber mais a posição, eu quero saber o nome da pessoa que está nessa posição. Então, o que aconteceu aqui? Nós estamos usando o vetor altura, o vetor nome, o vetor quem. E nós estamos usando os índices I, J e K, sendo que o I e o K estão dentro de um loop para que se atualiza automaticamente. E o J está dentro do loop para, só que ele não é um contador do loop. Ele não é um elemento ativo do loop. Então, ele só vai funcionar quando essa condição aqui for verdadeira. Então, ele precisa ser atualizado. E nós temos o resultado de uma posição de memória aqui como sendo índice de um vetor. E aí a gente basicamente é como se tivesse colocado um vetor dentro de um vetor aqui. Não é bem isso, mas na leitura que você está fazendo pode parecer que é isso. Então, na verdade, esse nome aqui precisa de um índice e isso daqui é o índice desse nome. E esse índice está dentro de uma das posições de um vetor. E se você quisesse deixar a fila organizada por altura, da menor para a maior altura? Note que essa fila aqui está tudo meio bagunçada, né? E se a gente quisesse organizar, deixar os menores na frente e os maiores atrás? Isso se chama ordenação de vetores. Existem várias técnicas de ordenação de vetores. E isso é uma área bem interessante da computação que consegue analisar, inclusive, quais são as técnicas que são mais eficientes que outras. Para essa disciplina, a gente não consegue apresentar de uma forma tão simples, didática, os métodos mais eficientes de ordenação. Então, a gente vai apresentar os métodos normais que
são um pouco ineficientes, mas do ponto de vista didático são bastante interessantes. Eu transformei as alturas em bolinhas ali, tá? E colori também, para ficar mais fácil da gente apresentar. E aí, estou apresentando para vocês uma das técnicas, que é a gente percorrer o vetor e identificar o índice da menor posição, e aí no final, quando eu encontrar esse índice, eu simplesmente troco a primeira posição, no caso a primeira posição, com a posição em que estava o índice. Então, eu comecei com um valor menor sendo muito grande, né? A gente não vai ter altura 100. Então a minha menor é 100, ou seja, sempre que eu encontrar alguém já menor, já vai ser o menor. E eu estou falando para mim que a posição no começo, que era essa daqui, né? É a posição 1, aquele era o menor, estava na posição 1. E aí eu tento identificar em todos os elementos lá se tem alguém que é menor. Se tem, eu guardo a posição em que aquela bolinha está. E qual é o tamanho daquela bolinha. No final, quando eu saio desse processo, eu tenho em pós menor qual é o local onde está a menor bolinha. E aí o que eu faço é simplesmente a troca. Então houve aquela troca que a gente fez, e que é esse processo de troca que a gente já viu anteriormente. Quando P igual a 2, o que eu faço é a mesma coisa. Eu percorro todo o vetor e aí eu descubro qual é a bolinha que tem que trocar. Agora eu vou no P igual a 3. E eu vou ter que percorrer daqui para frente. Então notem que quando P era 1, eu andava em tudo até o fim. Quando P foi 2, eu estou andando de 2 até o fim. Eu não tenho que voltar para o primeiro. Por quê? Porque o primeiro achou a menor posição. Então não tem sentido eu ficar perguntando de novo sobre a primeira posição, porque eu já sei que ela não vai mudar nunca. Ela já foi a menor. E quando eu estou com P igual a 2, eu estou na segunda menor. Depois que eu percorri tudo e veio a segunda menor bolinha aqui, é imutável isso. Essa bolinha já vai ser menor que todas as outras da frente. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou para o P igual a 3. Eu vou com P igual a 3, eu vou ter que descobrir qual a bolinha que troca. Opa! E eu troquei a bolinha aqui do P igual a 3. Então notem que o P é 3, ele começa de 3 e vai até 5. E a posição menor começa em 3. Se vocês observarem os slides, pouca coisa mudou. Essa maior parte aqui, ó, se manteve intacta. E aqui, sempre quando o P mudava de 1 para 2 para 3, aqui partia de 1, de 2 e 3. Ou seja, aqui não parte de 3, 2 e 1, parte de P. E o P eu vou ter que andar por todos os elementos até o penúltimo. Porque aí o penúltimo só compara com o último e troca. E aí eu não tenho que ir para o último, porque se eu já ordenei os n-1 elementos, o último já está ordenado. Então, na verdade o que eu estou precisando é identificar o padrão. E o padrão aqui eu tenho um outro loop. Ao invés de eu ficar repetindo isso daqui para P igual a 1, P igual a 2, P igual a 3... eu faço um outro loop para P indo de 1 até 4. E eu resolvo o problema. Então eu tenho um loop dentro de outro loop. E aí eu tenho, quando isso finalizar, o meu vetor ordenado. Dúvidas? Acho interessante que vocês estudem bastante essa questão de ordenação. Talvez a gente mostre para vocês mais algumas técnicas. E isso pode ajudar a entender vetores. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Até mais!